Tem reportagem importante para você, reportagem bacana para você agora. É na dificuldade que muitas vezes encontramos o caminho para acalentar o coração. E a fé pode ser o principal caminho, o principal condutor nesse processo. Hoje vamos conhecer a história do Adailton, um servo que passou por diversas provações ao longo da vida e encontrou na igreja sua verdadeira vocação. Vamos conferir. Há 62 anos, nasci em Goiatuba, no interior de Goiás, o seu Adailton Cândido, um homem de fé, pai de família, esposo, avô e muito temente a Deus. Ele é tão ligado ao Senhor que essa história de amor começou a ser escrita ainda no ventre de sua mãe. E a mamãe, já gestante de mim, de 7 meses, ela teve uma inflamação do apêndice. E essa inflamação estourou durante a gestação. E ela foi para o hospital de interior, pequeno. Ela foi desenganada, com muita dificuldade. Então lá o médico propôs um aborto, mas eles consultavam a família e havia parteira, que era muito próxima da família, do meu pai e da minha mãe, e que proibiu veementemente do médico fazer esse aborto. Então, não foi aceito fazer o aborto, o médico fez a cirurgia para a retirada do apêndice. Mamãe ficou muito ruim, mas passou e graças a Deus ela completou a gestação e eu nasci normal. Isso para nós, naquele tempo, e a mamãe contava isso com muita graça, foi um milagre prosseguir a gestação. Sem sentir vontade de entrar para o seminário, aos poucos foi entendendo que, na verdade, o seu grande ministério era formar uma família. E isso aconteceu. Ele se casou e, desde então, aprende todos os dias sobre o matrimônio, entrega e, principalmente, companheirismo. Então, com 18, 19 anos, eu conheci a minha esposa, casei. Casamento religioso muito bonito, tivemos muitas dificuldades durante todo o tempo. Numa das oportunidades, a minha esposa teve uma gestação também muito difícil. E naquela ânsia, naquele medo da minha esposa gestante, eu saí de casa uma vez e fui à Trindade correndo para conversar com o Divino Pai Eterno, para pedir que não acontecesse nada com a minha esposa. E ela nem sabia que eu estava indo para a Trindade para esse fim. Então, quando eu voltei de Trindade, ela já estava bem, não é? Ela já estava bem, logo nós tivemos os nossos filhos. Até que um dia foi tocado pelo Espírito Santo e aceitou o seu grande chamado dentro da igreja. A ordenação como diácono permanente aconteceu há mais de 10 anos, em 2013, e hoje ele serve na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Foi quando o padre divino da paróquia Sagrados Estigmas me chamou, se eu gostaria de ser diácono. Eu nem sabia o que era isso. E disse para ele, não sei, vou te dar a resposta depois. E não pesquisei, deixei isso de lado. Quando passa uma semana, Padre Divino novamente. Ministro, eu quero que você dê um passo à frente, quero que você se torne diácono. Eu mais uma vez disse a ele, padre, eu vou pensar. E numa outra oportunidade, já uns 10 dias depois, eu estava no Santíssimo, em adoração, que eu faço toda semana, eu faço adoração ao Santíssimo, que eu fui saindo, ele me parou, o Padre Divino me parou e falou, agora ou nunca. 3 vezes, eu me lembrei da vocação de Isaías, Então, ele me parou e me disse para mim, você gostaria de ir procurar ser diácono? Aí eu falei, deixa eu falar com a minha esposa. Ele falou, agora. Eu peguei o celular, liguei para minha esposa e ela me disse, tudo que você decidiu, eu estou do seu lado. Quando ela disse, tudo que eu decidisse estaria do meu lado, eu disse para ele, vou. Então nós fomos, estudamos por 7 anos e eu fui ordenado em 2013 diácono permanente da Igreja Católica na Arquidiocese de Goiânia. Quem
quem já chegou lá e vive essa missão na prática consegue nos explicar bem quais são as atribuições dentro das comunidades. Então nós ficamos trabalhando de uma forma em que as comunidades não ficam sem Jesus Eucarístico, não ficam sem celebração e não ficam sem a missa. Celebração da palavra, com a distribuição eucarística, mas também a missa, não é? E isso durante toda a semana. Também a gente faz assistência aos casais, principalmente hoje que está muito difícil, assistência aos casais que estão em dificuldade na família, não é? Necessário de conselhos, necessário de acompanhamento mais de perto. Então nós somos chamados a fazer esse trabalho com a comunidade. Assim como o diácono Adailton, muitos cristãos e cristãs ao redor do mundo fazem quase que diariamente a fundamental escolha de não se deixar abalar perante as dificuldades e os obstáculos que surgem ao longo do caminho. A partir dessa decisão, cada pessoa consegue viver a própria missão com ainda mais força, alegria e esperança. Todos os dias, na primeira celebração da manhã, eu faço um pedido a Deus, que me dê sabedoria, discernimento, humildade e aumentai a minha fé. Para que todas essas tempestades, não só que vêm para o meu barco, para a minha vida, para a minha família, mas sobretudo para aqueles irmãos que estão mais frágeis do que eu e necessitam de uma ajuda. Para esse devoto não é necessário ir atrás dos milagres. Eles estão por todas as partes e são visíveis e invisíveis, mas cabe a cada um abrir o coração e se deixar ser tocado pelo nosso grandioso Deus de amor. É um momento único e transformador para todos os filhos do Pai. Os milagres estão na fé daquele que se coloca inteiramente nas mãos de Deus. Se colocou nas mãos de Deus, o milagre acontece. Aqueles que se acham milagres impossíveis e os milagres que estão nas nossas vistas. Lembremos, tudo o que Deus fez é muito bom. E a gente tem falado tanto nos últimos dias, né, sobre vocação, a importância da gente encontrar o nosso caminho, e o que a gente viu aí na reportagem é exemplo disso, né? Um abraço então ao diácono aí que, apesar das dificuldades, encontrou o caminho dele e agora se sente feliz. É isso, encontrar a nossa vocação é a mesma coisa que ser feliz também.